Pronto, começamos. Então, é com alegria que a gente começa aqui mais uma palestra do Ciclo de Palestras de PA1, agora com o elemento ar. A gente tem o prazer de receber o professor Luiz Maia para falar com a gente, para conversar com a gente. Ele vai ministrar uma palestra que chama O Ar no Rio, a Poluição Hoje. Luiz Maia é graduado em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi docente da Universidade Federal de Pelotas entre 79 e 85 e desde 86 é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso colega aqui no FRJ. Chefe do Departamento de Meteorologia, coordenador do Laboratório de Estudos em Poluição do Ar, LEPA, desde 86. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em poluição do ar, meteorologia e climatologia ambiental. Atuou de 99 a 2005 como coordenador técnico para o Brasil do Programa do Banco Mundial Iniciativas do Ar Limpo para as Cidades da América Latina. Conselheiro no CONEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, representando a UFRJ. Então, Luiz, estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Passo a palavra para você. Muito obrigado por estar dispondo do seu tempo para vir aqui conversar conosco sobre esse tema. Muito obrigado, Yazana. É uma satisfação sempre receber convites da FAO e também poder participar, trocar ideias com todos vocês, né? Estava comentando antes do início que, historicamente, já desde a criação de uma disciplina na FAO, de urbanismo, ligando a meio ambiente, nós temos tido uma colaboração, a participação em estudos, pesquisas, disciplinas. Então, realmente, eu estou muito integrado, muito satisfeito de participar de qualquer evento da FAO, né, e interagir, porque eu aprendi muito também nesses momentos aí de palestra, de avaliação de trabalhos de alunos, né, final de curso, ou final da disciplina, melhor dizendo. Então, são temas assim que têm uma ligação muito grande com a minha área e a interação ela é fantástica. Isso que é a essência do ambiente, né? do especialista, quem vai atuar numa área ambiental é interagir, porque nós não dominamos todas as áreas de conhecimento, então temos que interagir com o biólogo. Na vida prática, aqui fora, quando você trabalha com ambiente, estudos ambientais, você vê que a realidade para implantação de qualquer atividade que tenha um potencial de impacto para o ambiente, exige um estudo prévio, ou no rigor da legislação, licenciamento ambiental, um estudo de impacto ambiental, que envolve toda uma gama de especificidades de estudos, dependendo do local, dependendo do porte do empreendimento, sobre meio físico, biótico, socioeconômico, os diagnósticos, os prognósticos, planos de monitoramento, medidas mitigadoras. Então, realmente, a área interage de uma maneira assim, muito estreita, né? Então, a ideia é contribuir com vocês, falar um pouco sobre a poluição do ar no Rio de Janeiro. Antes de eu fazer aqui a apresentação, porque eu não poderia deixar de fazer uma exposição, não seria uma palestra, seria uma conversa mesmo, informal com todos vocês. Eu não poderia deixar de fazer a exposição em PowerPoint, porque qualidade do ar exige a demonstração de como é feita a avaliação, que equipamentos são utilizados, os resultados, para que servem, e a ideia é mostrar para vocês o cenário do Rio de Janeiro. Muito embora a gente
tenha, por um lado, muitas informações, mas, por outro lado, existem também lacunas a serem preenchidas. Então, a qualidade do ar no Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil com a implantação, com a antiga FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, era uma secretaria de Estado de Meio Ambiente que tinha na sua estrutura três instituições. A SERLA, Superintendência Estadual de Rios e Lagos, o IEF, Instituto Estadual de Florestas, e a FEEMA, que cuidava de tudo mais, exceto rios, lagos e florestas, né? Então, a área de poluição do ar começou de modo pioneiro na década de 70, aqui no Rio de Janeiro, aliás, 60, a primeira rede de medição, que quando você fala em poluição do ar, você pode ter um senso qualitativo. Você está no ambiente, perceber que você olhando para o ambiente, para o horizonte, você vai ver uma turbidez na atmosfera, é lógico, como essa que está atrás de mim, né, que eu coloquei aqui no painel. Uma coisa é você ter a situação de céu claro, céu azul, outra coisa é você ter essa cor castanha, né? Isso indica uma névoa de poluição, ou seja, não surgiu do nada. Na natureza você não tem contribuições de poluentes a tal modo, a não ser que seja uma excepcionalidade, uma erupção vulcânica, mas normalmente você tem as fontes antropogênicas, você tem as fontes naturais, mas hoje no planeta o mundo é muito grande, a quantidade de fontes a partir da Revolução Industrial ficou crescente, muito embora a gente tenha nos últimos anos, pelo menos na última década, 2 décadas, uma evolução tecnológica assim muito surpreendente, principalmente nesse contexto de controle de emissões. Isso tem a ver com eficiência energética, com produção, com a economia. De uma certa maneira, tudo está ligado. Então, a melhoria da qualidade do ar, a redução das emissões de gases de efeito estufa também trazem consequências econômicas benéficas para o empreendedor. Então, historicamente, o Rio de Janeiro foi pioneiro, monitorando a qualidade do ar na década de 60, equipamentos muito simples, mas eram inovadores para medir partículas, né? Nós temos poluentes de gases e partículas. Então, as partículas começaram a ser medidas na década de 60. Foi um exemplo para todo o Brasil. Uma rede foi montada principalmente na cidade do Rio de Janeiro, foi expandida de um modo assim lento e gradual para os outros municípios do estado. Não contemplou a todos, principalmente aqui os do entorno da cidade do Rio de Janeiro, mas foi um início. Houve toda uma evolução, né? A tecnologia no mundo avançando, os equipamentos sendo aprimorados, medições de outros parâmetros, além das partículas, que eram as partículas mais pesadas, né, mais grosseiras, principalmente por obras e por origem natural do solo, revolvimento do solo, ressuspensão desse particulado por terraplanagem ou pelas vias, por exemplo. Os particulados, são chamados particulados, começaram também a ser medidos em frações mais finas, em frações menores. E a evolução do conhecimento médico também acontecia de modo paralelo, identificando que para partículas, quanto mais finas as partículas, mais penetrativas elas eram no trato respiratório, portanto atingiam os alvéolos. Determinadas partículas originadas de combustão, de combustíveis fósseis, tinham tamanhos muito pequenos, chegando até a nanopartículas, que eram suficientemente capazes de entrar no sistema circulatório, percorrer todo o sistema, passar pelo coração, chegar ao cérebro. Então,
e os efeitos começaram a ser identificados. Os gases começaram a ser medidos mais tarde aqui no Rio de Janeiro. São Paulo, na CETESB, começou a ter um avanço também muito significativo, muito expressivo, a CETESB. E o Rio de Janeiro, então, montou a sua rede, né, em momentos de dificuldade, momentos crises econômicas, havia realmente impactos no monitoramento, porque você não tem como fazer uma avaliação da qualidade do ar se não medir. E simplesmente medir não adianta, você tem que medir com equipamentos que tenham uma validação, uma certificação, que estejam credenciados para fins de comparação com outros resultados. Qualquer equipamento científico, você tem que ter uma certificação, de modo que aquele resultado que você tenha, ele possa ser confiável. Para isso, você tem que seguir as recomendações do fabricante, os procedimentos, a manutenção, as calibrações devidas para que tenha esse resultado final. Às vezes, um mês de monitoramento, você tem poucas informações, mas essas informações são muito preciosas. Eu dou um valor muito alto ao esforço de se monitorar a qualidade do ar, porque aquele resultado ele é precioso. Simplesmente, ele não é para ser guardado, fazer-se uma comparação, né? Como eu estava dizendo, uma coisa é o qualitativo, como vocês estão vendo o meu painel de fundo, dá para perceber que tem ali um grau de turbidez e que aquilo significa que há poluentes atmosféricos ali naquela camada. Outra coisa é você fazer a aferição através das medições. Então, aquele resultado, ele vem de todo um esforço de desenvolvimento, ele é precioso e ele vai ser, ao final, comparado com alguma coisa. Não tem sentido você ter um valor se você não tem nenhuma referência. É alto, é baixo, o que representa isso? Isso também foi evoluindo com o passar do tempo, a partir de estudos epidemiológicos de várias nações, Organização Mundial de Saúde participando efetivamente, até que foram criadas algumas referências que nós vamos ver aqui. Então, a história do Rio de Janeiro começou com a FEEMA, com as medições de particulados, depois avançou para gases. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tinha rede de monitoramento. Mais ou menos em 2003, final da década de 90, início da 2002, 2003 aproximadamente, a Prefeitura do Rio decidiu montar a sua rede de monitoramento de qualidade do ar. E nós fomos convidados aqui pela UFRJ a fazer esse estudo, e nós fizemos um amplo estudo no Rio de Janeiro, definimos ali uma configuração de rede, encaminhamos isso para a Prefeitura do Rio, que a partir, logicamente, na época a proposta foi de 18 pontos de medição com vários parâmetros importantes de qualidade do ar, mas isso tinha um impacto econômico também, que tinha um custo. Então, a Prefeitura foi fazendo um trabalho de implantação gradual. Naquela época, a proposta eram 4, depois foram mais 4, 8 equipamentos, enfim. E a Prefeitura hoje monitora o município do Rio de Janeiro e o Estado monitora, além da cidade do Rio de Janeiro, em alguns pontos também o restante, os demais municípios. Agora, não há recursos, os custos são muito altos de monitoramento, não só do equipamento, esse até seria o menor proporcionalmente, mas você tem a implantação, você tem a operação, a manutenção, uma equipe técnica toda envolvida para dar suporte, gestão, porque isso não é simplesmente ter um dado, um valor, está alto, está baixo. Você tem que trabalhar, explorar o máximo essa informação. Então, essa foi a história do Rio de Janeiro. Continuamos hoje com os 2 órgãos ambientais,
Estado e município atuando nessa questão ambiental, cada um com a sua competência, de modo integrado, para não haver superposição, e cada vez mais os esforços têm que ser convergentes, para que não haja aí nenhum desperdício, né, de esforços e de dinheiro público, e temos, bem ou mal, uma rede que faz o monitoramento. Não seria a ideal, mas é o que temos e temos condições de usar da melhor maneira essas informações. Eu vou passar para vocês, então, fazer uma apresentação. Eu posso compartilhar aqui, de modo normal, tela inteira. Ok. Acho que vocês estão visualizando. Eu aproveitei a chamada de hoje para fazer o primeiro slide, né? O ar no Rio, a poluição hoje. Né? Eu já fiz, então, uma pequena retrospectiva do que era o Rio de Janeiro. As medições de particulados eram de partículas maiores, né? Com o passar do tempo, partículas mais finas associadas a fontes antropogênicas, a combustão de veículos, de indústrias, e isso foi sendo mantido. Houve toda uma evolução tecnológica e o que permitiu aí a melhoria do desempenho do monitoramento de qualidade do ar. Bom, então, eu deixei aqui o meu e-mail. Caso haja interesse, fico à disposição de vocês, caso tenham qualquer dúvida ou queiram qualquer orientação. A poluição ambiental, a gente vai falar de poluição do ar, mas existem outras formas de poluição. Eu apenas citei aqui poluição da água, poluição visual, do solo, do ar, é o que nós vamos debater, e a poluição sonora. E existem outras formas, mesmo no ar. Né? Hoje eu estava dando aula de poluição do ar para graduação e explorei bastante esse aspecto. Né? A gente fala poluição do ar. O primeiro entendimento é de que existe um poluente no ar, ou existem poluentes no ar, que são lançados por fontes. Isso é verídico, ok? Cada fonte tem a sua característica, tem o seu controle. Algumas emitem mais, são mais eficientes, emitem menos, e temos diversos tipos de fontes naturais e antropogênicas. As antropogênicas, elas dominam em cidades, os veículos automotores, as indústrias, enfim. E muitas dessas atividades funcionam de um modo contínuo. Então, você tem um veículo automotor que você usa, um automóvel, para trabalho, para o serviço, para ir à faculdade, você tem um tempo limitado. Depois ele fica parado, fica guardado. Algumas outras atividades que geram poluentes atmosféricos funcionam 24 horas. Algumas indústrias funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana e 30 dias, 365 dias no mês. Então, dia e noite, há uma taxa, há um nível de produção praticamente constante, emitindo, como nós dizemos, uma taxa a máxima possível em função da sua capacidade. Se é um momento econômico esplêndido, onde a economia vai bem, a produção vai muito bem. Né? Há uma relação estreita. Se a produção vai bem, as indústrias, ou tudo que cerca a indústria, está em pleno funcionamento. E as emissões atmosféricas também tendem a estar na sua máxima capacidade ou na máxima carga de lançamento para a atmosfera. Outras formas, tendo em vista que o momento que nós vivemos de pandemia, essa discussão começou em março do ano passado, quando surgiu o SARS-CoV-2, o Covid, né?
o vírus, ele era considerado uma partícula de vírus, uma dimensão de partícula é muito fina. Se nós fizermos uma comparação com a poluição do ar, com as partículas emitidas por fontes antropogênicas, por combustão de combustível fóssil, veículos automotores, uma caldeira industrial, por exemplo, a dimensão é muito pequena, semelhante à do vírus. E se nós entendemos o comportamento daquela partícula que é lançada por uma chaminé ou por um escapamento de um ônibus, de um caminhão, vai para a atmosfera, e ela é fina, é leve, ela fica sujeita ali ao movimento do ar, ao aquecimento, e ela permanece um tempo na atmosfera. Então, a grande interrogação nossa na época, nossa que eu digo, o pessoal que trabalha com poluição do ar em todo o mundo, isso até circulava nas discussões na internet, era: será que a partícula de vírus, do Covid, se comporta como um poluente? Então, se assim for, uma vez que ela seja lançada para o ambiente, ela vai ter uma condição de espalhamento, de dispersão e de um alcance muito maior do que se dizia. Um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, porque ela é uma partícula leve, é uma nanopartícula que tem dimensões de 10 a menos 9 metros. Você não consegue visualizá-la a olho nu, tem que ser por microscópio, da mesma maneira que uma partícula chamada ultrafina. Então, essa discussão perdurou aí por muito tempo. Ela foi amortecida porque a ciência consagrou que os efeitos de contágio se davam principalmente em ambientes internos, e a curtas distâncias foi estabelecido o distanciamento, e lógico, o uso da máscara ajudou bastante. É como se fosse um anteparo para uma emissão, é como se fosse um filtro de uma chaminé, fazendo aí uma comparação não tão boa, mas como se fosse um filtro de poeira de uma chaminé, onde você retém grande parte daquelas partículas. Então, as outras formas que eu quero mencionar, que interagem com o ser humano, são o que nós temos no ar: os poluentes do ar, lançados por todas as atividades, principalmente as fontes antropogênicas, e temos no ar pólen, de origem vegetal, fungos e bactérias. Existe uma área específica no tratamento da contaminação do ar, do modo geral, que é a aerobiologia, onde todos esses elementos, eles são, da mesma maneira que a qualidade do ar para os poluentes tradicionais, eles são coletados, são quantificados, são identificados. No caso de partículas, uma partícula no ar que está sedimentada aí na sua mesa, ou que você inala, simplesmente ela não é uma poeira, não é uma partícula que tem um tamanho maior, menor. O maior que eu digo é de 100 micrômetros. O menor pode ser de nanopartícula, 10 a menos 9 metros. Mas ela tem uma composição, conforme a sua origem, conforme o tipo de combustível e processo, ela tem uma composição. Então, simplesmente, a poeira, ela não é inerte. Necessariamente, ela não é inerte. Ela tem uma composição. Se você for fazer uma análise, isso a gente faz normalmente, da composição química do material particulado, você vê aí uma composição de zinco, cádmio, ferro, níquel, e cada metal pesado desse inalado tem um efeito na saúde. E dependendo do tamanho, da granulometria, o nível de penetração no organismo é maior. Quanto mais fina, mais penetrativa. Chega aos alvéolos, entra no sistema circulatório. Então, além da partícula gerar um efeito, ela gera principalmente pelo que ela conduz. Então, isso é altamente relevante. Tivemos histórias aqui no Rio de Janeiro, né, de medições numa rede metropolitana, medimos particulados, e a ideia foi
expandir, não só avaliar o quanto de partículas tem em 24 horas, que é a referência, você medir, mas simplesmente fazer uma análise qualitativa em várias cidades da região metropolitana, qual era a composição. Isso com dados, com monitoramento de 1 ano e meio. Os resultados foram surpreendentes, né? Então, quem atua em qualidade do ar sabe que mesmo aparentemente um dia limpo, mas existe um grau de contaminação. E dependendo onde você esteja das condições atmosféricas, você está ali. Se há particulados, você pode estar recebendo ali dosagens com alto grau de metais pesados que vão ser absorvidos pelo seu organismo. Às vezes o efeito cumulativo ele acontece, então você recebe uma dosagem pequena, o organismo não libera aquela dosagem, vem mais uma dosagem, então esse efeito cumulativo, a médio ou a longo prazo, vai gerar aí um impacto. Bom, deixa eu adiantar, o ambiente urbano ele é altamente complexo, né? Você tem superfícies, o uso do solo, com vegetação, com estruturas, há porções líquidas, porções com solo, topografia, e dependendo da localização do planeta, você tem regimes característicos associados aos mecanismos atmosféricos. Vejam, nós estamos aqui nos próximos dias teremos a chegada aqui de uma massa polar intensa migratória. Estamos no inverno, isso é característico, né, para as nossas latitudes aqui, para a região sudeste, mas será uma massa mais intensa, vai promover um decréscimo de temperatura muito mais acentuado do que o normal. Então, toda a região, desde o sul até o sudeste, uma massa dessa pode até avançar, até chegar à Amazônia, gerar impactos lá significativos. Mas temos os mecanismos de circulação. As frentes frias são frequentes aqui, chegam ao longo de todo o ano. Algumas geram mais atividade, chuva, vento, rajada, o que é bom para a atmosfera, porque todo esse movimento turbulento, ele espalha os poluentes. A chuva faz com que arraste os poluentes, a gota de chuva agrega os poluentes e traz esses poluentes para a superfície. Aí é outra questão, na superfície chegando pode haver infiltração no solo, contaminação, aí já precisa ser avaliado, depende do grau, da qualidade da chuva. E quando a gente fala em cidades, nós não podemos deixar de fazer alguns destaques, né, em função da intervenção humana, como, por exemplo, as estruturas. Então, você tem um efeito já no escoamento. Hoje, as discussões, pelo que a gente tem acompanhado, é que as cidades devam ter edificações mais baixas e espaçamento, ruas mais largas, espaçamento e áreas mais livres entre as edificações, para permitir exatamente que o escoamento do ar ele passe, ele transporte umidade, transporte ar mais frio e tenha a capacidade de limpar a atmosfera dos poluentes que estão sendo lançados caracteristicamente por todas as fontes urbanas. Na verdade, o ideal é que não se emita, que não haja emissões de poluentes. Existem todas as tecnologias de controle, mas mesmo assim, 100% não há ainda no momento, há todo um processo de transformação de padrões de uso, padrões tecnológicos, e esse é o rumo. Senão nós vamos ter aí problemas mais sérios ainda do que nós temos. Então, uma estrutura urbana ela é bem complexa. Os efeitos de uma pluma, de um escoamento, encontra obstáculos, sofre de desvios. Uma cidade é altamente complexa. Uma ilustração de túnel de vento, eu presenciei uma vez no licenciamento ambiental na Alemanha, um estudo até pela legislação,
a exigência de fazer maquetes e você submeter a estrutura que está sendo proposta dentro do conjunto com o seu entorno, as avaliações do que era, como vai ficar, e os ajustes serem feitos, observando liberdade de escoamento, isso em termos de ar, e transporte de poluentes também, se vai haver zonas ou setores que possam ser comprometidos. Vocês sabem muito bem, esses desenhos são até caracteristicamente feitos pelos arquitetos, né, o modo do desenho. Então vocês veem que as estruturas elas exercem uma alteração no escoamento. A complexidade é muito grande, os vórtices e tudo isso. Quando você tem poluente, o poluente fica no ar. Então significa que o arraste, se há um comportamento turbulento num dado setor, o poluente vai sofrer aquele comportamento, vai ter aquele padrão. Existem condições também que levam à estagnação. Isso é prejudicial. Temos aqui, por exemplo, uma ilustração de uma fonte. Conforme o vento, conforme a altura da chaminé, você joga as emissões para um nível onde o escoamento não vá fazer com que essa pluma, essa névoa de poluição, ela retorne à superfície onde as pessoas habitam, e isso será muito mais prejudicial. Voltando, isso aqui é impraticável, não existe essa situação, é apenas uma ilustração para fins didáticos. Isso aqui seria inconcebível, tá? Você ter uma fonte emitindo dessa natureza. Nós vivemos nas cidades, temos as ruas cercadas por edificações mais altas, mais baixas, ou uma mescla de estruturas, formando aqui o chamado Street Canyon, que é também destacado nos estudos de poluição do ar, é modelado, e, portanto, você tem os veículos, tem as paredes no entorno, tem a circulação regional, e esses efeitos, eles se manifestam dependendo da relação do enfrentamento do vento, se ele está transversal, encontra uma parede, gera um vórtice, os poluentes emitidos num determinado nível, no caso da superfície, são lançados para um lado da via, preferencialmente, se muda o regime do vento, aí o conhecimento de toda uma climatologia regional, a orientação das edificações, as aberturas, anulariam a formação desse sistema de vórtice e trariam uma condição de ar mais satisfatório. Esse é um problema que a gente encontra em alguns locais bem adensados em termos de edificações, e os andares mais baixos, de um lado preferencial, sofrem mais, as lojas, os transeuntes. Há toda uma discussão hoje em dia do transporte limpo, a discussão da emissão carbono zero, né? O uso de bicicleta, as ciclovias, os pedestres, né? É um modal do setor transporte também, além do metrô, ônibus, carro, trem, bicicleta, e o caminhar é um modal. Você não está consumindo combustível, mas é um modo de se deslocar. E tudo isso poderia ser afetado, tudo isso que eu digo, o pedestre e o ciclista, numa ciclovia, eles poderiam estar sendo afetados numa situação adversa dessa. A formação de ilhas de calor, vocês conhecem bem as ilhas de calor, há toda uma discussão quanto às anomalias climáticas, né, as ondas de calor. Se nós já temos uma cidade, a formação de ilhas de calor, numa situação de anomalia climática que perdure 15 dias, 7, 15 dias, um mês, nós vamos ter um incremento daquela temperatura. Não é só a questão do conforto, são os impactos também na saúde da população que está nesse ambiente por aquele tempo. E há todo um trabalho da arquitetura, né, em mitigar
esses impactos, neutralizar em função da cor da estrutura, da introdução de vegetação que tem os benefícios maiores. Cada vez mais eu estou convencido, né? E vocês também, certamente, e a gente vê isso nas discussões já de algum tempo. Por exemplo, há 3 anos atrás, eu estava em Madrid e fui visitar, falar com colegas lá do Centro de Meio Ambiente, do setor de meio ambiente da Prefeitura Municipal. E eles estavam, na época, projetando um plano para que a cidade se tornasse natural. Madrid natural era a proposta. Então, a revegetação, a incorporação do verde é impossível na prática, é uma utopia, mas nós temos que tentar, da melhor maneira, com o maior esforço possível, tentar chegar a esse momento o mais próximo possível, que seria uma condição, pelo menos, que traria inúmeros benefícios térmicos, de umidade, até mesmo de poluição do ar, porque as múltiplas funções da vegetação cada vez mais estão sendo constatadas quanto à absorção de poluentes, não só poluentes lançados pelas fontes veiculares, pelas fontes industriais, mas também como os gases de efeito estufa. Então, a vegetação realmente é uma solução. A ilha de calor, ela traz efeitos também na circulação, induz circulações, induz movimentos de ar para um determinado setor. Existem maneiras de você minimizar ou até mesmo neutralizar, mas os projetos precisam ser desenvolvidos, a questão do custo é altamente relevante. Essa é uma imagem não é tão recente, 2012, né, do imageamento infravermelho, que mostra zonas do Rio de Janeiro. Se você compara, a prefeitura tem esse estudo feito, compara ano a ano, você vai vendo que houve uma expansão. Esse setor já era bem ocupado, mas a zona oeste, principalmente, está sendo ocupada. Quando você faz qualquer estudo ambiental, as informações meteorológicas de longo prazo que permitem a configuração da condição climática para qualquer parâmetro, isso pode ser também bem trabalhado, muito embora não haja uma rede climatológica assim muito com alta densidade, mas existem informações que podem ser úteis. Então, só um exemplo, temos aqui para a cidade do Rio de Janeiro, para a estação climatológica, né? As normais eram 30 anos, hoje já se aceita 10 anos, né? Então temos os vários meses. Essa primeira curva é o período 1931 e 60, que mostra os valores médios de temperatura. A segunda série de normais, 61 e 90, observe que em cada mês houve um incremento, e mais recentemente, não de 91 a 2000, que ainda vai sair, mas antecipadamente de 81 a 2010, foi quando esse estudo foi feito, essas normais atualizadas, de 30 anos, observe que já houve um incremento. Agora, qual a razão? Existe um local de medição, onde você tem lá um termômetro instalado de longo prazo, ao longo desses anos todos. As variações estão sendo percebidas. Será que é um aquecimento global? Será que que são as interferências locais? Mas possivelmente sim, você vai alterando o uso e cobertura do solo e você passa a ter estruturas que absorvem mais calor, retêm mais calor e, portanto, pontualmente isso pode não ser significativo, mas se você expande a área, isso tem que ser bem dimensionado, você passa a ter um efeito com um impacto mais abrangente do que simplesmente no efeito pontual. Então, são questões, as diversas escalas das condições de tempo, o clima, nós temos um microclima que nós temos nas cidades, em cada quarteirão, dentro de uma quadra,
mesmo dentro de um terreno com uma edificação, uma área que tem vegetação, que não tem a vegetação, sombreamento, você vai ter toda uma condição específica. Vamos chegar aos poluentes. As fontes de poluição vão liberar poluentes para o ar, que vai gerar a poluição, ou o impacto, como nós costumamos falar, na qualidade do ar. Os efeitos normalmente são danosos, não existe impacto da qualidade do ar que seja benéfico, que seja positivo. Então, principalmente na saúde humana, os estudos epidemiológicos de longa data já conhecem bem isso. E aí, voltando ao que eu comentei inicialmente, de um poluente, nós temos um coquetel de poluentes, múltiplas fontes, muitos poluentes sendo emitidos, nem todos podem ser monitorados. Foram consagrados alguns poluentes que estão quase que presentes em todos os tipos de fontes. E o conhecimento hoje é o seguinte: efeito de um poluente, de um monóxido de carbono emitido por um veículo devido à combustão incompleta, monóxido de carbono no ar, você mediu, tem uma concentração, já se conhece o efeito. Outro poluente faz parte do combustível, do diesel, por exemplo, o enxofre, que está no combustível, o dióxido de enxofre, é lançado, já se tem o conhecimento do dióxido de enxofre individualmente. Agora, mas o ar não tem só o SO2, não tem só o CO ou cada outro poluente. Existem, todos eles estão presentes. E se eu estou respirando todos ao mesmo tempo, com concentrações, com dosagens diferentes. E esse efeito é o chamado efeito sinérgico. O conhecimento é ainda muito escasso. Do efeito sinérgico da combinação de dois poluentes já se consegue mais ou menos entender. Com um terceiro poluente, esse conhecimento ainda é muito pequeno. E com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o enésimo poluente que esteja presente no ambiente, aí nós vamos demorar aí muito tempo. Prejuízo aos materiais, às atividades econômicas, desfiguração da paisagem, uma questão estética, né? Que é relevante também, principalmente para uma cidade turística, onde o turista quer ver uma paisagem bonita. Eu já tive colegas que vieram ao Rio de Janeiro muito rapidamente, foram fazer uma visita ao Pão de Açúcar, chegaram lá, era um dia sem vento, com uma estabilidade atmosférica muito alta, aquela turbidez, aquela capa próxima à superfície, e simplesmente não conseguiram ver nada. Então houve uma decepção ali naquele momento, e isso é importante, principalmente onde há a possibilidade de atividades turísticas estarem ali. Desvalorização de áreas, esse é um aspecto que pouco se fala. Quando você compra um imóvel ou vai construir num local, para efeitos de licenciamento ambiental de uma atividade poluidora, isso é levado em consideração. Existe toda uma normativa, toda uma legislação ambiental, federal, estadual, até municipal, para a implantação daquele empreendimento naquele local. Vai haver essa avaliação com profundidade. Agora, se eu já tenho uma área para fins residencial, que não está sujeita a todo esse processo de avaliação, devido à distribuição das fontes, às estruturas, às obstruções aerodinâmicas, enfim, a essa complexidade das cidades, eu tenho vias mais poluídas, dentro de uma via mesmo, como nós vimos aqui no efeito do Street Canyon. De repente, um setor da rua recebe mais carga poluidora do que o outro lado da rua. Um andar mais baixo, enfim, esse aspecto não é ainda considerado em função de várias razões. Eu acho que poderia ser aí um trabalho futuro fazer uma avaliação que depende do monitoramento. Então, como eu disse, nem todos os poluentes são medidos, são considerados aqueles principais que fazem parte de
praticamente todas as emissões naturais e antropogênicas. Temos aqui o dióxido de enxofre, o enxofre presente nos combustíveis, material particulado, já comentamos. O nitrogênio faz parte da composição natural também de todo o combustível. Monóxido de carbono, o carbono também nos combustíveis fósseis. Monóxido de carbono representa a combustão incompleta, é o resíduo, não é, que não pôde ser utilizado ali da substância no processo. E o ozônio é um problema que surge, um poluente que surge devido às emissões de óxido de nitrogênio e de um outro poluente que não está mencionado aqui, que são os hidrocarbonetos, também associados a combustíveis, principalmente pela evaporação. Esses dois poluentes vão para a atmosfera. Na presença da luz solar, eles reagem fotoquimicamente e liberam o O3. As cidades, praticamente todas as cidades do mundo, têm problemas de níveis altos de ozônio e partículas finas. Então, são os dois principais poluentes. Bom, a poluição industrial é muito complexa, você tem vários tipos de fontes internas, né? Além de considerar a indústria como uma fonte potencial como um todo, nós temos individualmente os vários elementos que são considerados fontes e que, se não houver controle, eles vão emitir, dar sua contribuição de poluentes com uma segunda fonte, e assim, no total, você vai ter um quantitativo bastante expressivo. Poluição veicular também é uma fonte, principalmente de combustíveis fósseis. O mundo está voltado agora para os carros elétricos. Carbono zero também nos veículos. Então, o desenvolvimento industrial está sendo muito grande, né, para que os veículos também não emitam. Em várias cidades do mundo já se proíbe veículos mais antigos, que não tenham catalisadores, não tenham sistemas eficientes de controle, a ingressarem ali em áreas urbanas, estacionarem. Então, isso já acontece. Os efeitos, como eu estava dizendo, ou um efeito agudo, quando você tem, por um curto prazo, uma quantidade, uma concentração muito grande, e o efeito crônico é um efeito de uma exposição de mais longo período. Aí nós vamos chegar à gestão. Temos a fonte, encontra o que é emitido, encontra uma atmosfera, um vento mais forte, uma pressão, uma estabilidade, uma temperatura que vai gerar convecção, turbulência, enfim, vai levar o poluente, e onde você estiver medindo ou estiver como referência, você vai receber aquele poluente, aquela combinação de poluente naquele intervalo de tempo. Isso caracteriza ali a qualidade do ar, que é variável porque a atmosfera é dinâmica e as fontes também são variáveis, as emissões são variáveis ao longo do dia, em cada local. Com isso, se tem um controle, identificado um problema, um nível elevado de qualidade do ar, pode-se voltar à fonte e exercer um controle, isso com a competência do órgão ambiental, para reduzir as emissões. Novamente, as condições meteorológicas vão condicionar essa emissão, que vai gerar uma qualidade do ar. Então, a gestão de qualidade do ar, ela é um ciclo fechado. A fonte, com controle, faz a medição em pontos estratégicos, onde o vento vai levar o que ela esteja emitindo, o ideal é que não haja emissão. Se os níveis se mostrarem elevados, novamente, o controle maior é requerido, até que você tenha um enquadramento nas condições de qualidade do ar que não impliquem em efeitos adversos à saúde humana. O ideal é que você tenha monitoramento numa cidade, por exemplo, no maior número de pontos possível, e que você tenha como visualizar quais são os setores com maiores concentrações, menores concentrações. Esses hotspots, nós nos baseamos para propor a estrutura da rede da Prefeitura do Rio, no passado. Fizemos também o uso de um
os aparatos chamados amostradores passivos, espalhamos toda a cidade do Rio de Janeiro e identificamos esses pontos para vários poluentes. Essa foi uma base inicial. Bom, eu estou falando de poluente, de medição, e que vou ter um resultado. Eu tenho que comparar esse resultado, esse valor, com alguma coisa. Esse alguma coisa é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente até o dia 21 de novembro de 2018 e desde 1990, então de 90 até 2018, a resolução CONAMA 03 é que estava valendo. Então, como era feito? Você fazia a medição de um poluente, por exemplo, dióxido de enxofre. Eu teria que medir, ter um valor para 24 horas, é uma média de 24 horas. Obtive um valor ali na minha análise, no meu monitoramento. Vou comparar com o padrão, chamado padrão primário, 365. Se estava abaixo, estava em conformidade. A princípio, significaria que não haveria um efeito danoso, adverso à população que estivesse exposta naquele ponto ou naquela área representativa daquela medição. Ok? Então, o padrão primário era usado para os seres humanos, basicamente, ou eram medidas de curto prazo. O mesmo parâmetro, se eu tomasse como referência o padrão secundário, seria entendido como se fosse uma meta de médio ou longo prazo. Vejam que o valor é bem menor. E também, para a vegetação, para os ecossistemas que não têm legislação, não há um aprofundamento como para o ser humano, então adotava-se o padrão secundário. Então vejam que é muito mais restritivo e você protege muito mais, no caso ali, o ecossistema. Então, esses eram os poluentes: partículas totais de suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, a fumaça, partículas mais finas, numa fração de 10 micra, ou seja, menores que 10 micra, ou 10 a menos 6 metros, e o dióxido de nitrogênio. Bom, em 19 de novembro de 2018, após anos de análise, de reavaliação da CONAMA 0390, o CONAMA publicou uma nova resolução, aperfeiçoou essa resolução, e ela estabeleceu novos valores. Essa discussão que aconteceu no CONAMA, ela foi induzida por uma publicação e recomendação da Organização Mundial de Saúde de 2005, que estabelecia valores bem mais baixos para os diversos poluentes e estabelecia metas, ou seja, num primeiro momento, que significaria para alguns países, alguns estados, 2 anos, 1 ano, 5 anos, você utilizaria uma referência, mas essa referência já menor do que na CONAMA 0390. Findo esse prazo inicial, 3, 5 anos, se passaria aqui para uma etapa 2, que é o padrão 2, com valores sempre menores do que o padrão anterior, com a etapa anterior. E assim por diante, até a etapa 3, e chegando, por fim, num horizonte, isso é variável de cada estado, fica, no caso do Brasil, a competência do estado, não foi legislado nesse sentido pelo CONAMA, a meta final, o padrão final. Então, só para ilustrar, vamos ver aqui o dióxido de enxofre, 24 horas, era a referência da medição, um padrão de 365 microgramas por metro cúbico. Como ficou na nova resolução? Dióxido de enxofre, 24 horas, caiu para 125 microgramas por metro cúbico. Então, isso já está valendo, passou a valer a partir da publicação em Diário Oficial, no dia 21 de novembro de 2018. Então, vejam que isso dá uma proteção maior à população. Isso implica também em que os governos têm que fazer melhor a sua gestão de qualidade do ar para minimizar as emissões, controlar
de modo a que você tenha esse enquadramento. E uma etapa seguinte, daqui a 2 anos, 3 anos, e assim por diante, até chegar a um padrão final. Houve, nessa nova resolução, a introdução de um parâmetro novo, um parâmetro que não tinha, na 0390, que é o PM2.5, chamado partículas finas ou respiráveis. A CETESB São Paulo já tinha uma referência, essa mesma de 60, que foi adaptada também para essa 49118, já adotava isso por decreto estadual. Então, novo parâmetro. Temos aqui um novo parâmetro inserido, foi o chumbo, é um metal pesado. Ele tem que ser analisado no material particulado total, nesse partículas totais em suspensão. Esse parâmetro não existia na resolução anterior, passou a fazer, a acontecer, a valer a partir da implementação da 49118. Bom, e aí agora a gente vai ver alguns resultados. Como eu disse anteriormente, o Estado e o município têm estações de medição, o Estado tem uma rede mais antiga, o Estado tem uma característica diferente do município, o Estado tem a sua rede própria de medição de partículas e de gases espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro, por todo o território, numa rede, se vocês quiserem consultar, tem nesse site, no relatório consta toda a localização, coordenadas, parâmetros medidos, e o INEA, ele adota também um outro procedimento, que quando do licenciamento ambiental de uma atividade, de um empreendimento, em função das características daquele empreendimento, se ele vai ter um potencial de poluir o ar, o INEA exige que ele implante aquele empreendimento, ele tenha um monitoramento específico. Então, vai ser um monitoramento conduzido, os equipamentos adquiridos pelo empreendedor, que vai monitorar conforme as orientações do órgão ambiental e vai enviar rotineiramente esses dados para o órgão ambiental no sistema de comunicação de dados por telemetria. Então, essa é a sistemática. O INEA, ele contém na sua base de dados resultados de estações próprias e de estações chamadas privadas. Esse conjunto, na verdade, traz uma ampliação da rede e, consequentemente, do conhecimento da qualidade do ar, com mais detalhes no território do Estado. Aqui para a região metropolitana do Rio de Janeiro, isso tirado do último relatório, que tomou como base 2018, falta ainda atualizar 2019, 2020, mas as estações praticamente se mantêm. Vejam que para a cidade do Rio de Janeiro há uma concentração mais aqui no setor centro, zona sul, da parte aqui Barra, Jacarepaguá e zona oeste. Aqui é toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Os equipamentos são automáticos, como eu mencionei, são containers com monitores, com sistema de armazenamento, transmissão de dados. Aqui uma visão de dentro de uma estação. Esses equipamentos não são automáticos, eles também são espalhados na cidade do Rio de Janeiro. Eles medem as partículas, só que eles são semiautomáticos. Então, há necessidade de um operador, um técnico, esse é o filtro que fica nele, instalar, ele funciona por 24 horas, depois ele é retirado, e pesado antes, pesado depois, você tem a massa com o volume de ar que passou pelo filtro, você determina a concentração. Se ele é PTS, partículas totais de suspensão, o resultado dessa concentração é comparado com o valor da CONAMA 49118, que para 24 horas é 240 microgramas por metro cúbico. Se é partículas PM10, de 10 micra, na CONAMA anterior, 390, era 150 microgramas em 24 horas. Na vigente,
é 120 microgramas, você compara, ultrapassou, não ultrapassou, se ultrapassou já acende ali um sinal de alerta. Se ultrapassou esporadicamente uma vez no ano, pode ser algo eventual, mas se houve uma ultrapassagem mais frequente, o número de violações foi mais frequente, aí o órgão ambiental vai se atentar e vai tentar identificar a razão daquelas ultrapassagens daquele padrão. Significa que a população exposta estará recebendo ali um ar não tão apropriado. E quanto maior o valor, aí nós temos uma classificação, a qualidade do ar passa de regular para má, para péssima, e cada vez mais as ações têm que ser implementadas. Eu apenas vou mostrar, não vou entrar em detalhes dos resultados, mas isso foi tirado do relatório do INEA. Então vejam, aqui partículas totais em suspensão. Essa linha vermelha é a referência do padrão CONAMA. E os valores máximos. Então não pode ultrapassar, se eu tenho o valor máximo, significa que se ultrapassou, como esse primeiro caso aqui, essa é uma estação, eu não estou conseguindo ver, ficou pequeno, mas uma estação que a primeiro valor máximo e o segundo ultrapassaram, então já caracteriza aí, como naquele ano, isso é para 2018, uma violação da qualidade do ar. Os demais locais de medição desse parâmetro, de 24 horas, não apresentaram ultrapassagens. Esse aqui são os valores médios anuais, ok? Estações semiautomáticas, e aqui de estações automáticas, também medindo partículas. Material particulado PM10, vejam que nós temos aqui, essa é a rede, não é muito grande, essa é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Houve aqui um primeiro momento apenas de ultrapassagem numa determinada estação. Média anual, algumas já apresentaram, 3 aqui já ultrapassaram, 4, então já quase que caracterizam a qualidade do ar imprópria para PM10. E aqui com equipamentos automáticos que deram aqui outras indicações. Material particulado mais fino, não houve nenhuma ultrapassagem. Na média anual também não ultrapassou, muito embora alguns valores estivessem próximos. Dióxido de enxofre, algumas estações, poucas estações ultrapassaram no primeiro máximo. No valor anual não houve ultrapassagem, ou seja, das estações existentes. O que elas representam em termos de condições ali do ambiente para SO2, a indicação é de que a qualidade do ar não estaria imprópria para o dióxido de enxofre, associado, mesmo assim, à combustão de, por exemplo, emissões veiculares de veículos, ônibus, caminhões, veículos pesados, de modo geral, indústrias, porque é uma mescla de dióxido de enxofre de origem veicular e de origem industrial. NO2 também faz parte da composição do combustível, não tivemos nem no curto prazo, chamado curto prazo, nem no longo prazo. Aqui, estação automática. O ozônio, algumas estações, essa foi Manguinhos, tá bem definida, que ela está ampliada. Isso aqui, essa segunda, uma estação em Itaguaí. E uma terceira em Duque de Caxias, São Bento. E outras estações com ultrapassagem. Então, essas localidades merecem atenção. Outro tratamento que se faz, esse é de um ano, de 2018, é você, historicamente, fazer a análise temporal para avaliar a tendência. Né? Como foi ao longo dos últimos 10 anos? Houve uma tendência desses picos aumentarem? Se houve, significa que a qualidade do ar está piorando. Há necessidade, portanto, de uma intervenção rápida do órgão ambiental. A conclusão desse relatório foi que, na região metropolitana, partículas totais de suspensão, inaláveis, dióxido de enxofre e ozônio, principalmente na Baixada Fluminense e na região de Campos Elíseos, veja que é região metropolitana, não há um tratamento específico para a cidade do Rio de Janeiro, houve ultrapassagens. Né? Entre esses fatores são as atividades industriais,
vias não pavimentadas, o veículo passa, ressuspende o particulado, queima de lixo a céu aberto, precisa ser coibida, e circulação de veículos automotores. Bom, para a gente conhecer mais a qualidade do ar no Rio de Janeiro, nós temos que nos valer de alguns estudos do órgão ambiental. O INEA, por exemplo, fez um inventário, levantou as fontes fixas e móveis, quantificou o que cada poluente de interesse emitia, e esse, portanto, é o inventário. Foram vários poluentes, particulado, enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, compostos voláteis. Esse foi o número de fontes, 425 empresas, 1.641 fontes. Você tem uma empresa com várias chaminés, por exemplo. Das vias, corredores, 187 vias com 260 fontes. Então você tem uma Avenida Brasil, o comportamento do tráfego de veículos, da circulação, não é o mesmo em cada trecho. E isso foi considerado, às vezes, uma via, você tem a segmentação em 5, 10 trechos com características específicas. As indústrias tiveram essas tipologias. Aqui uma visualização da distribuição nesses pontinhos das empresas que foram vistoriadas e os resultados para os diversos poluentes. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, SO2, a indústria petroquímica lançou por ano, aqui chega a 25 mil toneladas de SO2 para a atmosfera, e assim por diante. Das emissões industriais totais, o dióxido de enxofre foi aquele que representou maior taxa de emissão. Chegou aqui a 55 mil toneladas por ano. Das fontes móveis, nós temos aqui as indicações das vias, dos corredores, os vários pontinhos onde foi feita a medição 24 horas, hora a hora, quantos veículos passavam, veículo leve e veículo pesado, que tem uma característica de combustível, de combustão, velocidade média em cada horário, e aplicou-se aí chamados fatores de emissão, que são equações para fazer a estimativa, já que não há como você medir veículo a veículo, que traz problemas aí na circulação. Aqui o resultado é bem surpreendente. Para todos os poluentes, foi feita aqui uma hierarquização. Então a gente percebe, para a CO, por exemplo, a Avenida Brasil, comparativamente às outras vias, representava 20% de todas as emissões de CO da Avenida Brasil. Aqui, para dióxido de enxofre, a Avenida Brasil. Então vejam que o relatório ele consta lá na página do INEA, quem tiver interesse. Então vejam que isso foi identificado. Os veículos passam, foi feita a estimativa do quanto emite e, logicamente, o entorno é que vai receber essa maior carga, não só a atmosfera urbana como um todo, mas as residências, as proximidades é que vão sofrer mais impactos. Então, foram selecionados esses veículos, a contagem, né? E no final, esse resultado expressa muito bem o que praticamente todas as cidades, as grandes metrópoles do mundo apresentam também, que a poluição do ar decorre principalmente das fontes móveis. Isso representa, no todo, 73%, esse relatório mostrou, da poluição de tudo, somando todos os poluentes lançados para a atmosfera no ano de referência, que foi 2000, 73% associados a fontes móveis, e o restante, 27%, a fontes veiculares. Então vejam que os veículos são os vilões da poluição do ar nas cidades e, portanto, precisam ter controle, tecnologia, um uso adequado, racional, para que não haja tanto impacto e tantos efeitos danosos à saúde. Mais recentemente foi feito um inventário
pelo próprio órgão ambiental, isso foi mais aprofundado. Se vocês consultarem também, de repente vocês vão poder ver a rua de vocês, no trecho de vocês, qual foi a estimativa pelas características do fluxo de veículos, que tipos de veículos, o quanto de cada poluente está sendo emitido. Se você mora ali em frente, você pode ter uma ideia do quanto você está recebendo rotineiramente das emissões dos veículos que por ali passam, isso em totais anuais. Você divide por 365, tem 24 horas, é uma estatística bem simples, mas dá um quantitativo. Como eu disse, o monitoramento, ele serve para a gente aferir a qualidade do ar. Existem diversas estratégias para se fazer esse tipo de monitoramento. Né? Que parâmetros eu vou usar, qual a escala espacial, eu vou me concentrar num bairro, eu vou espalhar meus equipamentos por toda uma cidade, que pontos, por quanto tempo, que método eu vou usar, enfim. Algumas ilustrações de alguns equipamentos espalhados aí pela cidade do Rio de Janeiro. Esse carro é a chamada unidade móvel, de modo semelhante, uma estação fixa, um container, os equipamentos estão todos lá dentro, captando o ar, analisando e enviando essas informações para o órgão ambiental, para a central de controle. Uma unidade móvel, a prefeitura tem, o INEA tem também, sai circulando. Atualmente a prefeitura do Rio, ou recentemente, esteve monitorando na Fiocruz, exatamente algum estudo lá mais específico. Né? Temos uma distribuição das estações automáticas, né? Vocês vejam que não é muito densa, mas já atende, já dá algumas informações. A Prefeitura do Rio, por outro lado, ela não tem essa divulgação atualizada dos relatórios, o último foi 2011, 2012, mas ela divulga, essa é a rede da Prefeitura, as 8 estações, mas ela divulga os seus boletins. Então, se vocês consultarem o site do Monitorar Rio, vocês vão ver para as estações, para os poluentes, isso traduzido por um índice, que é o chamado índice de qualidade do ar, atualizado diariamente. Vocês vão ver para cada local de medição se estava qualidade do ar. Aqui a escala: boa, ruim, regular, má ou péssima. Então, para cada classe, uma correspondência. Há uma tendência mundial de se expandir o monitoramento de qualidade do ar, só que os custos são muito altos e tem surgido equipamentos mais simples, mais baratos, são chamados monitores de baixo custo, que estão começando aí a dominar o mercado. Eles não são certificados, eles não têm ainda o resultado tão preciso, mas eles dão indicações. Então, essa é uma tendência. Nós usamos esses amostradores, esses tubinhos, nós usamos para montar a rede do Rio de Janeiro, são chamados amostradores passivos. É um tubinho, você abre, dentro dele tem uma película com uma solução química, ele fica exposto aqui, como exemplo, na foto de baixo, ele fica exposto por uma semana até 30 dias, vai havendo a absorção desse poluente pela película. Depois de 30 dias, nós vedamos com essa tampinha vermelha, leva ao laboratório que vai fazer, cada parâmetro tem um método de análise e nós temos a concentração. Fizemos isso para a cidade do Rio de Janeiro, fizemos isso para o município de Belford Roxo. Esse é um exemplo, eu não trouxe, mas é um exemplo de Hanoi, no verão, no inverno e no verão, e você tem uma quantidade de pontos onde os hotspots eles podem ser identificados. Então, olha, esse setor da cidade é o mais comprometido. Então, aqui é que há necessidade de se monitorar, se o controle ser mais efetivo, a verificação da saúde da população, enfim, é a gestão. Um exemplo aqui de uma folha, o ozônio ele tem esse efeito da injúria, ele queima as folhas, né? São Paulo, por exemplo, usa já de longa data os biomonitores, são folhas de tabaco. Os vasinhos são espalhados na cidade, permanecem lá um tempo de exposição,
e se avalia o quanto de área foliar foi queimada. Isso traz uma correspondência com os níveis de concentração de ozônio, e o ozônio é um poluente que traz efeitos muito significativos na saúde humana. Essa é a ilustração da chamada, né, dessa conversa de hoje, e esse é um amostrador passivo, só que é de partículas. Nós instalamos em frente aqui da Escola de Educação Infantil da UFRJ. A preocupação era isso foi na época da implantação do terminal de ônibus interno, ok? Que fica bem aqui em frente. Não havia o terminal do BRT, mas aqui ao fundo a linha vermelha estava ali a pleno vapor. E a preocupação era, em função das observações da direção da escola, que muitas crianças, aqui é área de recreação, que em determinados períodos eles adoeciam, tinham rinites, havia exacerbação lá de quem tinha bronquite, enfim. E aí nós fizemos essa avaliação com o objetivo de fazer um diagnóstico e encaminhar a direção para que ela tomasse ali os encaminhamentos, tivesse o encaminhamento de direito. O resultado foi, nessa análise, nós avaliamos os diversos tamanhos. Aquela poeira que estava sendo coletada aqui, naturalmente, por deposição, ela tinha aqui o tamanho, uma determinada quantidade de partículas bem finas, outras maiores, enfim, isso já dá uma indicação dos possíveis impactos daquele particulado presente naquele ambiente sobre a saúde da população. E a gente tem que destacar outro aspecto, sistema imunológico, de 0 até aproximadamente 4 anos, claro que isso é variável dependendo do local, 0 a 4 anos o sistema imune não está perfeitamente completo, portanto ele é mais vulnerável, da mesma forma que idosos vão tendo o decaimento do sistema imunológico. Então a poluição do ar, os impactos são diferenciados de 0 a 4 e também para idosos. A preocupação em ambientes insalubres requer essa observação. Bom, aqui algumas ilustrações, outro resultado de um monitoramento lá em Paquetá, né, que nós já fizemos um estudo lá no passado. Esse é um resultado que também preocupa, não é de medição, mas é de simulação por modelo de poluição, modelo matemático. Nós temos aqui a linha vermelha e a Avenida Brasil, e entre elas o Complexo da Maré. E a preocupação era, qualquer direção do vento vai jogar poluente, ou da linha vermelha, ou da linha vermelha ou da Avenida Brasil, que sempre tem um tráfego pesado, um quantitativo muito grande. Vide o inventário que mostrou que a Avenida Brasil é a primeira. A linha vermelha está em segundo ou terceiro lugar, dependendo do poluente. Então, quem está aqui no meio, em qualquer situação meteorológica, está recebendo uma carga de poluição. Esse modelo mostrou isso, com a coloração vermelha, todo esse setor ele está com níveis elevados, isso foi para dióxido de enxofre, ou óxido, desculpe, de nitrogênio, e, portanto, uma preocupação. Alguns outros estudos que a gente faz temporalmente, esse foi da construção do estacionamento Cinelândia, começamos a medir antes, durante a obra, isso era partículas totais, isso no limite ali da obra, exatamente voltado ali para a praça, e depois com a etapa final da cobertura vegetal, do paisagismo, houve já uma redução significativa. Outro estudo foi da linha amarela, por modelagem por tubos passivos. A proposta era verificar aqui o quanto essa movimentação de veículos influenciava o entorno. Então, isso foi por modelagem, fizemos um relatório, encaminhamos,
para linha amarela. Esse é outro monitoramento que nós fizemos, um estudo na Transoceânica, em Niterói, vários pontos de medição, usando amostradores de partículas totais e partículas 2,5, tá? Esses equipamentos, enquanto a obra durou. Esse aqui é alguns trabalhos feitos no passado. Esse é um equipamento que nós temos no fundão, lá atrás do CCMN. Isso aqui foi em Belford Roxo, um outro sistema, que é como se fosse um canhão de luz, tem um emissor e tem um receptor, e nós temos aqui a cada segundo um valor de qualidade do ar. E eu queria, para concluir, mostrar para vocês, ainda tem um tempinho? Na verdade, não, professor. A gente já está com 1h20 de palestra, só para a gente ter um tempinho de conversa, né? Já tem umas 3 perguntas aqui para o senhor. Tá ótimo. No chat. Então, eu vou ser rápido nisso, que eu acho que é bastante importante. É que na chamada eu vi 2 horas. Aí eu falei, opa, estou confortável. Mas tá bom. Então, essa foi uma dissertação agora recente, né? Tem 2 meses, de um aluno orientado nosso, lá do Instituto Coração, da UFRJ, que está atuando nessa linha, né, de saúde ambiental cardiovascular. Então, esse estudo foi feito com mortalidade usando dados de particulados na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a mortalidade por efeito de poluição do ar é consagrada no mundo inteiro, vários estudos mostram isso. Foi feita uma coleta de dados nesse estudo, usando 15 anos, comparando com dados de mortalidade do banco existente, e os resultados de monitoramento, partículas totais, partículas inaláveis e finas. Todos esses bairros que tinham essas estações, ok? E os resultados, eles mostraram exatamente isso aqui. Dos bairros da cidade, para determinados poluentes, PTS, por exemplo, nós tínhamos vários bairros que tinham comprometimento para essa fração. Para a PM10 mais finas, nós tínhamos já mais, praticamente todos os bairros, da mesma maneira para PM2.5. Bom, os resultados, depois eu posso até passar para vocês, mostravam as oscilações, isso durante 15 anos, são médias mensais, né? Que mostravam violações a esses poluentes, principalmente os mais finos, que são mais impactantes, tá? E aí os efeitos na saúde, eles são considerados, PTS, aí vem PM10, PM2.5, com as violações, os resultados comparando com mortalidade, mas o mais interessante para vocês foi a análise final da taxa de mortalidade nos bairros, fazendo uma correlação estatística com particulados. Então vejam que a mortalidade por habitante, tivemos aqui bom sucesso em São Cristóvão, aqui em vermelho, com maior de 8 mortes por 1.000 habitantes. Coincidentemente, são bairros com níveis elevados de particulados. Tá? Essa foi a essência do estudo. Uma outra preocupação, isso tem sido discutido também, é a questão da poluição do ar em escolas, principalmente próximos a rodovias. E, por fim, um estudo que nós fizemos, estamos fazendo aqui com a Copetec, para estações na Zona Sul, Zona Oeste, então Jardim Oceânico, isso aqui é Jardim Oceânico, na saída do metrô, essa é São Conrado, na saída do metrô, essa é na Praça Antero de Quental, medindo aqui partículas totais e PM2.5, e essa na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Já temos essa medição aqui desde 2018, começou aqui, a linha das violações, dos padrões, tá? Tivemos várias ultrapassagens, e essa é a lâmina final, que mostra uma comparação que nós fizemos em cada ponto, né, nos períodos de Covid ou antes dela
depois nós ainda estamos nela. Então foi muito interessante a gente ver, por exemplo, em azul temos aqui 2018, 2019 e 2019, 2020 e 2021. Tá? Então vejam que 2019 nós tivemos concentrações, desculpe, isso aqui está, vamos ver essa aqui melhor. Ok, então aqui, 2019, 2020, Covid, as concentrações em função da redução da mobilidade urbana, da circulação, reduziram bastante em São Conrado. Lógico que os valores são diferentes em cada local, depende das características. Voltou agora a 2021, olha a explosão que deu novamente nas concentrações. Então nós tivemos, relativamente a 2020, uma redução, mas essa redução foi sendo atenuada. Final de 2020, nós já tivemos valores muito altos, então a nossa análise vai até aqui julho. Então a conclusão é que também a mobilidade, a circulação de veículos, a vida urbana interfere. Isso foi mostrado, foi uma oportunidade única, né? Nós temos a pandemia, restrições à circulação, qualidade do ar melhorou em várias cidades do mundo, principalmente durante aquele período de lockdown, e voltou gradualmente a ter níveis elevados. Então a grande questão é, se nós chegamos a essa condição, está comprovado de que os veículos automotores, principalmente, são os responsáveis. E por que não trabalharmos no sentido de minimizar esses impactos e continuar com uma qualidade do ar satisfatória e benéfica para toda a saúde da população. Ok, eu finalizo aqui, realmente foi um pouquinho extenso. Estou à disposição. Maravilha, professor, agradeço a sua palestra e vou abrir já para dar oportunidade dos estudantes conversarem, para eles fazerem as perguntas. Renan? Oi, boa noite, obrigado pela palestra, foi muito boa, muito bom, sempre muito bom escutar pessoas de outros campos, né, e ver como é que isso interage com o que a gente está aprendendo na faculdade também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, que durante sua palestra, né, sua aula, você falou bastante de como é que funciona a dinâmica do ar em relação à cidade, né? Mas eu estava pensando também como é que isso funciona, principalmente no Brasil, que a gente tem um campo muito ativo, né? A gente tem um campo dominado pelo agronegócio, a agropecuária é uma indústria muito forte no nosso país, né? E aí, daí surge desmatamento, surge o uso de agrotóxico, e aí eu queria saber um pouco como é que isso atinge a cidade, se existem pesquisas sobre isso, se tem alguma correlação direta. E também, quando você falou sobre as ilhas de calor, né, na cidade acaba que tem muitas barreiras edificadas e isso faz com que tenha uma dificuldade de circulação de ar, e aí no campus não existe, teoricamente, essa dificuldade de circulação de ar, com exceção de montanha. Mas aí como é que se dá esse ar? Porque os poluentes que existem no campo, eles têm que parar em algum lugar, e aí isso acaba sendo mais disperso e acaba não sendo tão danoso, ou se isso é levado para outras regiões do país, por exemplo, falando do Brasil mesmo, né? E falando dessa questão também do desmatamento, como é que isso pode influenciar a cidade também, nessa questão do clima. Ok. Podemos, professor, você acha que a gente pode Sim. fazer bloco de 3? Sim. Pode? Então vamos fazer, porque daí a gente dá a oportunidade de mais falar. Bruna e depois João, e aí o professor responde, e depois a gente faz uma outra trinca. Oi, boa noite. Queria cumprimentar o palestrante, muito obrigada pela sua fala, sempre muito enriquecedor. E obrigada também à organização. Eu queria saber se existe alguma cor que a gente vê no céu que seria
mais perigosa, digamos assim, porque às vezes a gente vê umas cores mais chamativas, um rosa muito forte, um laranja muito forte. Queria saber se existe alguma cor que a gente deva prestar atenção, que seja alguma concentração de poluente, ou se tem cores que são associadas a elementos naturais, como uma alta concentração de nitrogênio, não sei. E eu queria saber se esses dados coletados, que são muitos dados e, ao meu ver, parecem muito completos, se isso não seria interessante ou se já não existe algum projeto de lei ou alguma iniciativa para diminuir a poluição na cidade e melhorar o bem-estar da população. Ok. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Agradecer mais uma vez pela palestra e pela aula, foi ótima. Minha pergunta, tentar ser também direto, em relação a... Você estava falando, né, questão de como funcionam essas massas, esses poluentes de maneira geral, como que eles se comportam, e como que acontecem essas influências. Eu queria entender melhor se existe algum estudo ou como que funciona esse acúmulo de dados em relação às comunidades favelas do Rio de Janeiro. Se a gente pode entender que essas concentrações de poluentes, quais seriam esses poluentes que estão presentes nas favelas, se é que estão, ou quais são as outras partículas, enfim, e se tem a relação com, por exemplo, a morfologia delas, se as favelas de morro, por exemplo, elas têm menos impacto do que as favelas planas no Rio de Janeiro, ou se todas elas, por conta da sua morfologia, por serem muito adensadas, sofrem de um mesmo mal em comum, entre aspas. Eu queria entender mais ou menos como que tem alguns estudos sobre isso, e quais são eles. Obrigado. Sim, obrigado, agradeço aí as perguntas. Vamos lá, primeira, com relação ao agronegócio, a agricultura, desmatamento, queimadas, enfim. Existe sim um problema ambiental com relação à aplicação de agrotóxicos. Vamos primeiro fazer esse comentário dos agrotóxicos. Existe toda uma legislação, existe um controle na venda desses produtos, há necessidade de um profissional devidamente habilitado, um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Existe a figura já normatizada, né, de conhecimento geral do receituário agronômico. Então, um posto de venda, mesmo num local distante, numa cidade pequena, que vai vender o agrotóxico, tem que haver um responsável técnico, um agrônomo ou florestal, que vá prescrever a aplicação, indicar qual o produto e a aplicação. Agora, esse controle às vezes não é tão pleno, e surgem essas aplicações, esses usos indevidos. Às vezes não era aquele mais apropriado para aquela cultura, ou a dosagem foi maior, enfim. O campo, ele é aberto, diferentemente das cidades, que pelas estruturas promovem uma redução do escoamento do ar, quanto mais próximo à superfície. Então, vamos supor, um vento que esteja regionalmente circulando sobre uma cidade, ele vai ter aqueles efeitos, obstruções, vai ser induzido a subir, a se deslocar para um lado, para o outro, criar bolsões, diferente. Então vai haver uma redução da velocidade. O vento, ele é responsável pelo carreamento, pelo transporte dos poluentes. E quando você transporta, vai havendo uma turbulência e uma diluição dessas concentrações, à medida que você vai se afastando do ponto de lançamento. No campo, você já tem superfícies mais planas, a rugosidade é mais baixa, o efeito de atrito é mais baixo no vento, principalmente o superficial, e, portanto, as velocidades são maiores, normalmente. Então, você tem maior capacidade de transporte. Na aplicação de agrotóxicos, isso é problemático, porque vai haver um transporte de um produto que tem ali partículas muito finas, que vão ser deslocadas a distâncias e até ultrapassar o limite ali da fazenda ou da propriedade e atingir um
um povoado, algumas residências, e gerar esse impacto nas dosagens com um efeito cumulativo. Não existe legislação específica para a qualidade do ar, fazendo medição de agrotóxico. O que existe é na fonte, é o controle da emissão. Na legislação usual de poluição do ar, nós temos controle das fontes, limites para algumas fontes, algumas chaminés, algumas tipologias, como, por exemplo, uma caldeira que use querosene numa siderúrgica. Tá? Na legislação estabelece, não pode emitir mais que isso. E ainda existe o monitoramento. Lá, numa área rural, esse controle existe apenas para aplicação. Agora, o que vai para a atmosfera, o que se monitora, e realmente esse é um problema. Nós temos a representação no sistema Confia-CREA, né? A CAL, os arquitetos participavam do sistema, passaram a ter o seu conselho próprio, né? Na UFRJ nós temos como representante também a meteorologia, que faz parte lá do sistema de agronomia, é o único curso de formação, e nós participamos com representação na Câmara de Agronomia. Então essas discussões de longa data a gente tem debatido, né? Eu não estou atualmente como conselheiro do CREA, outro colega, mas essas discussões já foram levadas a representantes, a agrônomos, né? Exatamente, a gente estava querendo monitorar, criar uma sistemática de proteção da população do entorno. E com relação à queimada, você tem a prática de queimada, existe toda uma circulação atmosférica, tivemos aquela do ano passado, o transporte se dá a longa distância, chegou aqui a queimada da Amazônia, do Cerrado, chegou aqui ao sul do Brasil, e lá você tem níveis muito elevados de concentrações, o que é altamente prejudicial à saúde. A gente está fazendo uma parceria lá com a Universidade Federal de Rondônia, estamos colocando lá um equipamento PM2.5, porque a fumaça de uma queimada, as partículas emitidas têm esse tamanho. Então, se houver qualquer queimada, a partir de agora, na trajetória de Porto Velho, nós vamos captar, analisar e entender os efeitos na saúde. Com relação à segunda, não sei se respondi plenamente, fora outros efeitos de poluição do ar, não é? Na própria do pasto, na urina dos animais, você tem níveis muito localizados de amônia, maiores concentrações, então existe toda um complexo de poluição do ar no ambiente agrário ou agropecuário. Com relação à cor, tipicamente você tem, à medida que vai ter incorporação de partículas e gases, você vai tendo uma atenuação da atmosfera. Quando voltar à normalidade e vocês estiverem indo ao fundão, parem antes de entrar no prédio e deem uma olhada para as montanhas. Olhem para a Igreja da Penha e olhem principalmente ali para o Maciço da Tijuca, Serra da Carioca, para o lado da Tijuca, onde tem o Sumaré. E vocês vão ver as variações de um dia para outro quanto à opacidade do ar, ou à turbidez. E alguns dias após uma chuva ou um vento, a atmosfera vai estar mais límpida. Então vocês conseguem ver a tonalidade do verde da encosta, a silhueta das montanhas. Então essa é uma indicação qualitativa pela turbidez de que há poluente no ar. Quanto mais adensamento de poluentes, maior obscurecência ou maior opacidade vai acontecer. Mas tipicamente nas cidades, pelas emissões veiculares que nós já vimos, maior proporção, 73%, em relação às fontes industriais, 27%, as emissões, os combustíveis, eles contêm nitrogênio. Quando a gente vai medir a poluição por fontes móveis, por veículos, nós monitoramos principalmente o NO2, o dióxido de nitrogênio. E num dia poluído, sem ventilação, principalmente de inverno, noite longa, fria, nós vamos ter o céu da cor castanha. O castanho
indica, eu acho que ainda estou com essa imagem de fundo, esse castanho indica um alto nível de concentração de NO2, o que é característico da área urbana. E a última pergunta, não sei se eu também respondi a segunda, comunidades, favelas, eu vou falar de um modo geral, quando você tem, ao nível da superfície, você tem uma trajetória, né, a proximidade de um corredor de tráfego, de uma via movimentada como a Avenida Brasil, ou mais afastada de uma via, e os ventos característicos ali da região vão determinar o que vai chegar naquela comunidade. Não há medições específicas em comunidade. Você tem áreas mais elevadas, como vamos chamar, dar um exemplo lá, o Complexo do Alemão, por exemplo. Tá? Você tem ali uma área mais afastada da superfície e onde os poluentes que se expandiram, principalmente os gases, que se expandiram de todo o Rio de Janeiro, e que, naquele momento, se houver uma circulação levando na direção ali do complexo, você vai ter um aporte muito maior. Certamente, os níveis ali serão muito mais elevados do que ao nível da superfície. Tá? Então, essa é a ideia. E vem uma figura que tem sido trabalhada no mundo inteiro em termos de gestão ambiental, gestão da qualidade do ar, mais especificamente, que é a chamada justiça ambiental. Então, você identifica, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, algumas áreas, bairros, comunidades mais vulneráveis, por conta da proximidade de uma indústria, do regime de ventos que vai sempre jogar os poluentes para ali. Tá? Então, aquele agrupamento de pessoas já tem ali deficiências, por exemplo, no saneamento, na infraestrutura, coleta de lixo, atendimento ambulatorial. Então, ela já tem agravantes e nós estaríamos ali com um fator concorrente adicional de alto impacto, do que é a poluição do ar, numa comunidade mais vulnerável. Aí se configura a injustiça ambiental. Qual o papel do Estado? Ele simplesmente identificar esses setores, esses locais, onde a injustiça ambiental aconteça pela qualidade do ar, pela questão do saneamento, e ali alocar recursos para minimizar esses impactos. Então, essa é uma outra figura que vários países já... Nova York, a prefeitura de Nova York, eu acompanho os sites, recebo notícias, eles têm um grupo de trabalho sobre injustiça ambiental, se reúnem publicamente, a gente acompanha na internet os debates. Então, aquelas identificações de bairros ou de setores de bairros com esses problemas ambientais, eles sofrem ali uma prioridade no planejamento. Outra cidade é Berlim, na Alemanha. Quando a gente fez a visita lá, o Senado de Berlim, aprendemos a fazer os atlas ambientais, na época da professora Márcia Junqueira, e o Senado, isso no Senado de Berlim, fez uma legislação específica sobre justiça ambiental. Se vocês consultarem o site do Senado de Berlim, tem em inglês esse documento, em justiça ambiental, você vê o tipo de trabalho que é feito. Então, essa é uma tendência também, nós não fazemos isso no Rio de Janeiro. Maravilha, professor, muito obrigada. A gente tem mais 3 perguntas. Vamos fazer mais um bloco. Mônica, Francisco e Adriele. Boa noite, professor. Muito obrigado. Realmente enriquece o nosso período, né, com essas coisas. Eu fiquei com uma dúvida.
as árvores em si, ela tem algum tipo de pesquisa, algum tipo de site que fez essa pesquisa, que pudesse, assim, me mostrar, ou para quem mais estivesse interessado, qual a diminuição que ela pode ter no meio ambiente poluído, se tem, assim, sabe, tipo um cálculo, uma estatística, como o senhor acabou de mostrar? E uma pergunta que pode ser tola, mas é uma dúvida minha. Eu moro em Nova Iguaçu e aqui é um paraíso de fábrica de produto de beleza. As fábricas de produtos de beleza, elas são consideradas indústrias químicas e poluem muito? Boa noite. Desculpa. Não, sim. Próxima pergunta. Obrigado, Mônica. Boa noite, obrigado pela palestra. Foi muito enriquecedora. Eu gostaria de saber se existe alguma solução, tipo, imediata em relação ao clima, porque a gente acaba sabendo de muitas soluções que demandam um certo tempo para que ela tenha um efeito relevante, só que nunca cheguei a ter algum acesso de informação sobre uma solução a curto prazo. Boa noite, professor. Eu sou da Ilha do Governador e ao longo da apresentação, quando foi mostrada a estação de análise, equipamentos usados e os relatórios, eu percebi que aparentemente só tem uma estação de análise aqui na ilha. E como aqui é um lugar grande, eu fiquei pensando se uma estação só é capaz de dar dados satisfatórios sobre a ilha inteira. E aí veio uma outra pergunta junto com isso, que é qual o espaço, qual a extensão de território que esses equipamentos são capazes de medir, de abranger no geral. Ok, agradeço as perguntas. Vamos lá, Mônica, sobre as árvores. Você tem, isso é bem recente, né? Esse boom quanto à necessidade, à multifuncionalidade da introdução das árvores no meio urbano, ele tem o gancho maior na questão das mudanças climáticas, no aquecimento das cidades. Mas, à medida que esses estudos avançaram nesse sentido, para você mitigar esses impactos das ondas de calor, por exemplo, as outras funções, elas ressaltaram. E uma delas é a planta respira, a planta tem uma superfície, cada espécie tem a sua característica, tem a sua arquitetura foliar, e, portanto, pode exercer ali, por exemplo, por impactação. O vento transporta o poluente, encontra uma vegetação que atua, que exerce o efeito de um filtro. Grande parte vai ficar, principalmente partículas, aderida ali às folhas. Se não há vento por deposição, as folhas retêm aquele material. Se chove, lava as folhas, aquele particulado ele vai para a superfície, ou seja, sai da atmosfera. Ela também tem propriedades de absorver gases de efeito estufa, CO2, e algumas substâncias, como por exemplo monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, mas ela emite também, toda espécie vegetal emite, entre aspas, poluentes, que se fossem emitidos por fontes humanas, antropogênicas, seriam considerados poluentes. São em dosagens maiores, mas aí depende, se você tem uma floresta, as emissões individuais, elas podem representar uma contribuição ali para, principalmente, formação de ozônio, que são os compostos voláteis. Então, muitos estudos já têm sido feitos, né, na incorporação. A própria Agência Americana de Proteção Ambiental frequentemente faz apresentações, divulga sobre o uso de vegetação para, por exemplo, criação de barreiras por impactação, ou mesmo introduzida em áreas urbanas, o projeto de que tipo de espécie é melhor para mitigar os impactos daquele determinado poluente, qual a densidade, qual a área a ser plantada daquela espécie para você mitigar ou minimizar ali os problemas de qualidade do ar. Então, tem sido efetivamente feito
todo esse estudo. Se você quiser depois, me manda um e-mail, eu posso passar algumas referências. Com relação, ok? A química de beleza é uma indústria química e ela está, certamente, ela foi inventariada, se ela tem um porte maior, o órgão ambiental tem todo esse cadastro, né, porque ela foi licenciada. Então, se ela está funcionando, ela foi licenciada e passou por todos os protocolos da licenciamento, inclusive controle de emissões. Se o porte é maior, há exigência de monitoramento de qualidade do ar. Se ela não faz, é que não se enquadrou numa norma chamada Procon-Ar, que a empresa compra o equipamento, banca o monitoramento e envia os resultados. Se é um monitoramento automático, online, hora a hora, o órgão ambiental está recebendo. Se é um equipamento semiautomático, que tem que trocar filtro, mensalmente ele tem que encaminhar via FTP para o sistema lá do INEA essas informações. Mas é uma indústria química que, além de odores, pode gerar odores, incômodo por odores, gera poluentes. Francisco, né, a solução imediata do clima, parece que já está bem consagrada, né, a ideia de que as mudanças climáticas estão aí e que os efeitos adversos, os eventos adversos extremos estão acontecendo em várias partes do mundo. Todos os países estão aí preocupados com isso, né, que cada vez mais eles são mais intensos, e os efeitos de anomalias térmicas, de chuva, tempestades intensas, e tudo isso está acontecendo. Então você tem que trabalhar já de imediato na resiliência, tem que trabalhar na proteção das cidades para o enfrentamento a essas situações. O Rio de Janeiro tem um programa, o Estado tem um programa, o Estado do Rio também. A cidade do Rio de Janeiro está discutindo a implementação de um plano de mitigação de impactos de mudanças climáticas. E uma notícia para vocês, nós fomos procurados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2019, exatamente para dar o apoio ao MPRJ. Existia um grupo lá, GAEMA, Grupo de Assessoramento Especializado em Meio Ambiente, dentro da estrutura do MPRJ. Eles mandaram uma minuta de convênio envolvendo o FRJ, seremos, a princípio, nós, Departamento de Meteorologia, representando o FRJ, atuando, e a Universidade Rural do Rio de Janeiro também. Então, eram 3 partícipes. Veio a pandemia, né, da parte da UFRJ, foi aprovado, né, a Rural demorou um pouquinho, e agora houve mudanças no MP que, com a nova gestão aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, o GAEMA ele foi extinto. Então criou-se uma outra estrutura e o grupo de meio ambiente ficou nessa nova estrutura. Então nós recebemos semana passada a nova minuta e já revisei lá no meu departamento, estou encaminhando para a reitoria para que a gente dê prosseguimento. E o escopo, o objetivo é exatamente esse: ajudar o MPRJ na interpretação, no entendimento, fazer uma consultoria, tudo isso de graça, não tem custo nenhum, ao MPRJ para o Rio de Janeiro, para avaliar os planos de mitigação, de resiliência da cidade do Rio de Janeiro. Então, aquele olhar da justiça, acompanhando o que o Estado, no modo geral, está fazendo, né? Estado, INEA, Secretaria de Estado e município. Então, a gente também vai colaborar nesse sentido. Então, o trabalho está sendo feito porque está aí, está evidente. Francisco, não, Francisco era o clima.
E a Adriele Ilha, do governador, ela fala de uma estação. É muito difícil isso, porque uma estação, se você coloca, por exemplo, em qualquer ponto que você imaginar, se tem uma obstrução, se tem uma árvore, se tem uma casa, um edifício, ou a posição relativa às fontes, a uma rua, a uma via de grande movimento, você vai ter ali o recebimento a mais ou a menos de poluentes. Então, se você desloca um pouquinho para o outro lado da rua, ou 10 metros, você vai ter outra configuração. Aí nós chamamos a microlocalização. É muito difícil. Você teria que ter primeiro uma ampliação do monitoramento para definir com precisão qual o melhor ponto a instalar o equipamento, de modo que ele tenha a maior representatividade possível. Essa é a questão. Aquele ponto, ele tem uma representatividade limitada, e essa representatividade é tanto maior quanto menos complexa é a estrutura do entorno. Agora, você não tem aquele ponto de medição com uma representatividade de 100 metros. Dificilmente, a não ser que seja uma área de fazenda plana, com poucas fontes contribuindo. Normalmente, ela é muito limitada, mas é o que se tem. Daí a razão da unidade móvel percorrer, fazer essas avaliações para entender. Desloco esse equipamento daqui, eu tenho outro setor mais a 50 metros que tem valores muito mais elevados. Esse é um problema da localização das estações. Certamente a Ilha do Governador precisaria aí de ter pelo menos mais 3 pontos de medição. E com relação à extensão, foi isso, né, que você perguntou, da extensão? Foi sobre... Mas você acabou já respondendo qual é a área que ele é capaz de medir. Sim, a área, que eu anotei aqui, a extensão era a área. Tá? Então é isso, mas existem critérios de você fazer a localização, de bem dimensionar uma rede, e a experiência, não existe nada objetivo. A experiência ajuda bastante a você. O pessoal do INEA, do órgão ambiental, tem essa experiência de olhos fechados, né? Saber se uma estação é representativa, aquele valor está sendo confiável ou não. É isso. Maravilha, foi ótimo. Queria agradecer mais uma vez o Luiz Maia pela presença aqui. A gente teve uma participação grande, em torno de 50 alunos. Bacana. Bastante interessados. E a gente segue essa conversa, né? Porque é a conversa que está aí na frente para a gente nos próximos anos, e a gente vai seguindo esse diálogo na medida do possível. E até a próxima oportunidade, então. Obrigada. Tá bom. Um abraço a todos, estou à disposição, qualquer coisa. Entraremos em contato, mandaremos e-mail. Obrigada, gente, pela presença. Um abraço a todos e até a próxima palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada pela palestra. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada.